Tá. Bom dia para quem está no Brasil e boa tarde para quem está na Alemanha. Nos assistem aqui, nós somos do Movimento Cultivista Café com Poemas Sorocaba. E é um imenso prazer estar com todos vocês aqui em mais este evento internacional. Agradeço o convite do nobre poeta e embaixador Romário Filho para participarmos deste evento. E parabenizo o trabalho imensurável dos organizadores Alain Morales e César Salvatierra. Sejam bem-vindos à Feira Internacional do Livro da Alemanha. E hoje iremos apresentar o nosso sarau em homenagem a Albert Einstein. É uma alegria imensa estarmos aqui com vocês. Vida, luz e relatividade. Nasceu no sul da Alemanha em março de 1879. Seus pais, Hermann e Pauline, são de origem judia. Aos 4 anos, já demonstrou suas inquietações encantando-se pela bússola de seu pai. Com o espírito livre e o pensamento totalmente fora da caixa, a escola tradicional nunca lhe foi atrativa. Mais do que aprender, ele queria compreender o mundo, o tempo, a luz. Realizou o trabalho com efeito fotoelétrico que lhe rendeu o Prêmio Nobel da Física em 1921, pela contribuição à física teórica. Einstein era mais que fórmulas, era amigo da música. O violino foi seu companheiro. Era pensador que se movia entre ciência, filosofia e humanidade. Enfrentou também os turbilhões de sua época para provar suas teorias. Albert Einstein foi um homem à frente de seu tempo, um gênio indomável, que persistiu em suas ideias, explicou o efeito fotoelétrico e formulou a teoria da relatividade. Iniciamos nosso encontro em homenagem ao homem que foi uma das mentes mais brilhantes da ciência. Estamos falando do alemão Albert Einstein. Nós, poetas, faremos nossa homenagem por meio de nossas poesias. Iniciarei com a minha homenagem a esse grande cientista. Einstein para todos os tempos. Homem à frente de seu tempo, ignorado por alguns, acreditado por outros. Inquieto por natureza, construiu teorias, trouxe luz às incertezas. Ignorou o sistema, não se dobrou ao convencional. Foi adiante com seu objetivo e deixou fluir sua inteligência de forma genial. Em estudos incansáveis e buscas intermináveis, explicou o efeito fotoelétrico e formulou a teoria da relatividade. Einstein abriu portas para muitos entendimentos e desvendou mistérios que ninguém ousou fazer. Deixou um legado valioso e insolúvel, abrindo espaços para novos conhecimentos. Mostrou que suas inquietações eram genuínas e tornou-se um dos maiores gênios de todos os tempos. Albert Einstein não teve medo. Seguiu em frente e provou suas teorias. Mostrou a todos que persistir é resistência e que sua passagem por aqui não foi mera coincidência. Então, este foi meu poema em homenagem a Albert Einstein. Eu espero que vocês tenham gostado deste poema, que não é fácil escrever um poema para Albert Einstein, né? Nada fácil. Foi uma missão bem desafiadora, mas eu gostei muito da experiência. Quero convidar agora para compartilhar conosco
e dar as boas-vindas, dizer de onde é, de onde está falando, a querida poeta Carina Gameiro. Olá, bom Bom dia, dia, seja bem-vinda, Carina. obrigada. Eu sou Karina Gameiro, sou aqui de Araçoiaba da Serra, São Paulo. É, eu escrevi esse poema para esse dia, mas eu quis pegar uma das teorias mais maravilhosas de Einstein, que é a relatividade, né? E Sim. tentei transformar ele nesse poema, né? O nome do poema é Relógio d'Água. O tempo escorre na mesa, feito vinho derramado. Ninguém sabe se é começo ou se é o fim, veio disfarçado. A lembrança vem ligeira, se mistura ao que não há, e a saudade, essa maneira que o tempo tem de voltar. O espaço encolhe no peito, o ontem dorme no agora. Tudo cabe num lampejo, num adeus que demora. Quem mede o amor em horas nunca entendeu o relógio, porque o tempo se enamora de quem vive o seu refúgio. E o universo distraído faz da curva uma canção, um acorde comprimido entre o corpo e a emoção. Esse é meu poema. Lindíssimo, parabéns. Que Obrigada. poema lindo, caprichou, hein? Foi um pouquinho difícil de escrever, que eu tentei usar o tempo, né? Sim, Pensar o tempo, tentei pensar um pouquinho diferente, fora do meu habitual. do Geralmente eu com... escrevo poemas mais introspectivo, né? São Sim, pensamentos meus que eu acabo transformando em poema. E esse eu tentei sair um pouquinho da minha caixa. e arrasou. Obrigada, Parabéns. obrigada. Karina, compartilhe conosco como que foi que você construiu esse poema. Você teve que pesquisar sobre ele? Eu Você já pesquisei, conhecia um sim. pouquinho da obra dele? Como Bom, foi? já conhecia sim, né? Quem nunca ouviu falar de Einstein, né? Já Sim, conhecia sim. Inclusive, quando eu comecei a pesquisar para fazer o poema, eu pensei naquela frase que ele fala da criatividade, né? Que a criatividade nada mais é do que o cérebro brincando, né? Do que a gente brincar com a imaginação. E sim, aí eu pensei em escrever sobre isso. Só que a poesia ela sai de dentro da gente, né? Ela não tem como você fugir daquilo que você está sentindo. E esse dia que eu sentei para mim escrever, eu estava com uma taça de vinho. sim, Então eu pensei no vinho, né? Eu quase bati na taça. Então ela quase caiu. Então o tempo escorre na mesa feito vinho derramado. Aí foi vindo e eu fui sim, pensando no tempo, na lembrança, porque a lembrança ela não deixa o tempo ser estático. Ele sim. volta, ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. E aí acabou saindo esse poema. Para mim foi Maravilhoso. assim. Que linda construção. Por isso que ficou tão belo. Parabéns. Obrigada. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigada, foi um Até prazer, mais. viu? Maravilhoso. Percebam como que funciona a mente de uma poeta, de uma artista, né? Uma simples pensamento que o vinho ia cair da taça já foi construindo aí todas as ideias. Foi muito bom. E agora eu quero convidar a Cristina Pimentel, a Cris Pimentel, poetisa, não, poeta, eu gosto de chamar de poeta. É poeta Cris Pimentel. Seja bem-vinda. Tem que liberar o áudio. Bom dia, Bom dia, seja bem-vinda, Cris. obrigada. Bom, eu sou Cris Pimentel, aqui de Sorocaba, São Paulo, e vou fazer a leitura também do meu poema em homenagem a Albert Einstein. Cientificar a vida. No relativo mundo da vida, ele, Albert,
o pequeno menino alemão, trouxe a todos a mudança do olhar, sentir e pensar sobre o tempo. A teoria de Newton questionou, dedicou-se à ciência e filosofia, garantiu aos dias de hoje inspiração e sabedoria. Instrumentista, fazia do seu violino um aliado na concentração científica. Casou-se, teve filhos, extraiu da vida o que de melhor ela ofereceu. Tratou o tempo de maneira energética, criando, estudando, deixando em seu legado o impacto da teoria da relatividade. Esse foi o poema Sensacional. Obrigada, Lindo. com inspiração em Albert Einstein, que foi tão importante realmente para a humanidade, né? Sim, com certeza, Cris. Fala só um pouquinho da construção do poema. Porque, gente, Bom, eu tenho que perguntar isso, porque nós poetas, geralmente, a gente não escreve sobre personalidades, ainda mais da área de exatas, né? E foi, para mim, foi muito desafiador. Eu acredito que para cada um também tenha sido. Então, compartilhe, dê uma palhinha para nós aí de como que foi essa construção. olha, bastante desafiador. Eu, inclusive, achei, não vou conseguir, né? A princípio, eu falei, meu Deus do céu. Porém, eu comecei a ler as biografias que existem sobre ele, o que a gente já sabe, né, de estudos, de escola mesmo, né? E eu descobri outras coisas, essa paixão dele pelo violino. Ele também tocava piano, porque a Sim, mãe dele ensinou, né? Ela era uma pianista. Então, e ele, para ter as inspirações dele, ele se baseou no violino. Eu aqui me baseio na minha mão. Então, eu fiz essa relatividade com a minha mão. Quando eu vou escrever, além de, claro, colocar o coração para fora, quando eu paro e não consigo entrar ali no. O que eu vou colocar agora? A minha mão, eu mexo a mão, observo o movimento dela, e aí vem palavras, vem outras expressões, vem outras coisas. Então, para mim, a hora que eu percebi que ele e o violino faziam isso, foi daí que saiu o poema, perfeito. e essa foi a maior construção. E o tempo Maravilha. mesmo, que a gente vive em tudo é energia. Para mim, tudo é Sim, energia. É sim. isso. Obrigada pelo Maravilhoso. convite e pela participação. Parabéns, Cris. Obrigada. Nós que agradecemos pela sua contribuição valiosíssima. Obrigada. Como é bonito ver toda essa construção que nós tivemos que fazer para fazer esse sarau hoje, né? Buscamos informações, buscamos saber um pouco mais sobre Einstein, fomos mais profundamente aí sobre toda a vida dele, descobrimos aí a relação dele com o violino, a Cris comentou sobre o piano, que são coisas que eu não sabia, né? Eu acredito que outras pessoas também não sabiam dessas curiosidades aí de que um homem que era totalmente assim voltado para o racional também tinha aí suas sensibilidades, né? Sua visão sobre a parte mais humana. E agora com vocês eu quero convidar a poeta Débora Domingues. Tá por aí a Débora? Olá, Débora, seja Oiê, bem-vinda. bom dia. Vamos lá. Seja bem-vinda, Débora. Faça a sua Obrigada, contribuição, sua homenagem a Albert Einstein. Fique à vontade. obrigada, bom dia. Eu vou ler o poema que eu chamei de O Grande. Numa família de judeus, ele cresce junto aos seus, e o tempo passa sagaz, acompanha o jovem rapaz. De sua terra natal partiu, deixou a Alemanha, para outra terra seguiu. Ele foi incentivado a descobrir tudo o que ansiava. Era um insaciável curioso. Por tal feito, tornou-se vitorioso. Escreveu sobre o espírito do conhecimento, opondo-se à aprendizagem mecânica. Defendeu o pensamento criativo. Estudou, na matemática e na física se destacou.
Ao redor do mundo, ele viajou, deu palestras públicas, espalhou seu saber ao mundo. E dele, muito se ouviu falar. Até hoje, ele é referência. Albert Einstein, o homem da ciência. Bravo! Obrigada. Muito bom, Débora. Fala um pouquinho da construção desse poema lindo. Então, a construção foi um desafio também. É, é muito difícil falar com sábias palavras de um homem que foi um símbolo tão importante para o mundo todo, né? Uma Sim, referência de inteligência, de esforço, de capacidade. É, E quando eu fui escrever, eu também pensei nessa questão do tempo. É, O tempo passa de uma forma rápida para todos nós. Quando você pisca, né, você já está com determinada idade, já fez várias construções na sua vida. Então, eu pensei nisso também, na trajetória de vida dele, o tanto que ele rendeu, o tanto que ele produziu. Então, eu fiquei pensando nisso. E tive que pesquisar bastante também. sim, bacana, deu certo e seu poema ficou lindíssimo. Muito Obrigada pela obrigada. sua participação, viu? Bom Obrigada. domingo. Bom dia, obrigada para vocês também. Obrigada. Lindo poema, lindas construções. Tá pensando que a gente tem que estudar, gente, para poder fazer um bom trabalho aqui para todos vocês. Nesse domingo lindo, aqui em Sorocaba, sol, quente, abafado, né? Não sei por aí, pelo mundo, como está o tempo, mas aqui tivemos notícias que o furacão já foi embora, já passou, graças a Deus. Vamos dando continuidade aqui. Agora eu quero convidar o poeta Leandro Flores. Bom dia, Priscila. Bom dia a Bom todos. bom dia, O nome seja do... bem-vindo. Obrigado, Priscila. O nome do meu poema é Einstein. É, Violino na madrugada, equação invisível, quando a mente pede estrada, universo é imprevisível. Chamaram-no de medíocre por não seguir a cartilha, autodidata por vício, escrevendo a própria trilha. Gênio incompreendido, fora do molde escolar, discutia com os mestres, não por teimar, mas por pensar. No primeiro vestibular, bateu na trave, é fato. Errou o que era protocolo, mas acertou o que era exato. Sem símbolo, sem desenho, na boca do povo é narrado a bomba atômica é energia, tipo o MVC ao quadrado. Einstein levantou a mão e disse: não é isso é delicado, ninguém quis ouvir o aviso, depois veio o estrago. Deus não joga dados, disse, e a evidência riu de lado. Quem duvida com arrogância move o mundo mais para o lado errado. Não é filosofia sem teoria, nem retórica sem recado, mas se o sempre foi sempre, por que o certo agora é errado? Paradoxo dos irmãos, um viaja, outro é guardado. Quem brinca com velocidade volta jovem, descompassado. Ei, Albert, sua lição cabe num verso bem rimado. Pensa simples, mira fundo, desafia do engessado, porque a vida, essa oficina de doutrina, premia o obstinado. Quem estica a própria mente, vê o espaço ser revelado. No fim, fica o aviso, direto, claro, sem vaidade. Grandeza não é só o ver o invisível, é somar ciência com consciência para que o futuro tenha mais humanidade. Leandro Flores. Parabéns, nossa, arrasou. Poema lindíssimo e Obrigado, excelente Priscila. interpretação. Parabéns, Leandro. Você não falou de onde você é, onde você está? Desculpem, eu estou em Brasília, capital Sim. federal, e é um prazer estar aqui com vocês, né? E nesse maravilhoso dia de domingo, nesse evento maravilhoso aí, internacional, hein? Sim, participando conosco aí. Leandro, fala um pouquinho da construção desse poema. Lindíssimo. Muito bem Então, feito, hein? muito obrigado, Priscila, pelas suas palavras, fico lisonjeado. É, esse poema foi como a Cris falou, e foi um desafio, né? Porque escrever sobre Einstein é um desafio. Ele, Sim. ele tenta complicar o que é complicado, mas Sim. eu tentei fazer, Priscila, tipo uma biografia, né? Apesar do tempo, né? Eu tentei trazer as palavras, você mesmo
você mesmo viu a construção aí. Eu enviei um rascunho para ti, e depois fui Uhum. melhorando, porque sou muito exigente com as coisas que eu escrevo, sabe? Eu escrevo uma coisa, leio, releio 10, 20, 15 vezes até ficar no tom que eu quero. Então, Hum. foi isso. Acho que Albert merecia algo assim, sabe? De relevância, trazendo ali a biografia, trazendo as construções. Eu Sim, gostei de ter feito esse poema. ficou ótimo, parabéns, viu? É gostoso Muito escrever obrigado. sobre esses poemas biográficos, né? Eu acho interessante porque nos dá a oportunidade de conhecer um pouco mais a fundo, né? Pra gente, porque quando a gente se coloca diante de um desafio desse de escrever, por exemplo, sobre uma pessoa como ele, né? Como Albert Einstein, que foi um grande gênio e continua sendo, né? Eterno, a gente sai daquela do que é popular dele, para a gente poder escrever, porque a gente quer fazer algo diferente, queremos fazer algo diferente, então a gente, né, vai mais a fundo aí. Parabéns, Exato. Leandro, pela sua participação. Obrigada por estar aqui Obrigado, conosco. minha amiga. E parabéns para você também aí pela Sucesso. condução. Parabéns para todos. Obrigada. E Até agora mais. dando até mais, Léo. Bom domingo. Obrigado. Vamos então dando continuidade. Convido agora Ricardo Oliveira, escritor e poeta. Bom dia a todos, né? Boa tarde também, né? E fico Sim, muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais nesse desafio que é escrever para Einstein. Sou sim. de São José, Santa Catarina, né? Ricardo Oliveira, e o meu poema se chama Cântico de Einstein, em que um físico matemático e alemão fez do mundo seu palco perfeito, um dos gênios da humanidade, com sua teoria da relatividade, estabeleceu a notória relação entre a massa e a energia. Recebeu o Prêmio Nobel da Física por descobertas sobre efeitos fotoelétricos. Desnudou o que antes ninguém via. A verdade transfigurou-se como não se previa. De família judaica, mudou-se para Monique, com os pais e a irmã, e por incentivo, violino estudou. Destacou-se na física, na matemática, também na filosofia que me inspirou. Ingressou no Instituto de Zurique, onde, na bela Suíça, na graduação, se expressou. Com sua peculiaridade, em 1901, o primeiro artigo científico, a investigação do estado do éter em campo magnético, abordou. Albert Einstein, que luz trazes para mim? Deslumbras-me com sua intelectualidade, cobrindo-me de ideias que não têm fim. Recebeu a cidadania suíça e aceitou o lugar no departamento de patentes. Casou-se, tendo então seus 3 filhos. Assim, não demorou para viajar a países. Vindo ao Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1925, mostrando suas teorias e abrindo o nosso portal de caminhos. Belíssimo. Arrasou. Tenho certeza também que teve que estudar também para escrever esse belo poema biográfico também de Einstein. Conta pra gente, Ricardo, como que foi a construção? Né? Foi muito complicado e complexo demais, né? Já é complexo escrever, né, para a essência feminina, né, como eu escrevo né, sobre poemas românticos, justamente já e escrever para Einstein foi um desafio muito grande, além de investigação, de biografia, de ler realmente quem ele era, um pouco do que eu já sabia, né? E pensar no quanto ele teve também que estudar, né? E como as ideias dele foram construindo ao longo da vida dele, e acabei
escrevendo esse poema pensando justamente no caminho que eu tive que trilhar também até aqui, aonde cheguei, né? E lembrei, né? Interessante porque enquanto eu ia escrevendo e eu ia lembrando do meu percurso em Brusque, quando eu morava lá, quando eu acabei tendo que começar a estudar filosofia, né? Não terminei, né? Justamente para me tornar um sacerdote, o que eu não fui, né? E Nossa, isso, para mim, foi muito bonito relembrar essa minha trajetória, né? E com Einstein não foi diferente, né? Ele teve uma trajetória de vida, ele teve uma construção também para chegar num nível, né? Que se eu tivesse um pouquinho desse nível dele, acho que eu já estaria bem feliz. mas você tem muito talento, né? É difícil aqui a gente se comparar com o gênio, mas assim, todos nós aqui temos muito talento também com a poesia, com a arte, e você nos trouxe aí um excelente trabalho que você, através do seu poema, viu? Parabéns, Ricardo. Obrigada por estar aqui conosco. Desejo um excelente domingo para você, viu? Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vamos lá, então, dando continuidade a esse encontro, nessa feira internacional, em homenagem, nosso sarau em homenagem ao grande Albert Einstein. E agora, dando continuidade, eu vou convidar a poeta Vânia Moreira. Tem que soltar o áudio aí. Isso. Bom Oi, dia, Vânia, seja bom dia. bem-vinda. Fale de onde você fala, de você está falando. Eu estou falando de Sorocaba, São Paulo. Isso, Bom muito dia a bem. todos, boa tarde a todos. E o meu poema sobre Albert Einstein chama-se Um Olhar sobre Einstein. Havia uma inquietude, uma curiosidade na atitude, havia um olhar de loucura. Todo gênio se vale de uma excentricidade natura. Havia uma certa poesia na sua lógica convicta. Havia nos mares da sua física uma busca constante, uma teimosia, mudança de paradigma. Havia a luz e sua natureza variante. Uma equivalência à massa, à energia, às partículas, o tempo, o espaço, quiçá o universo infinito. Quem era o gênio, o cientista brilhante, o cidadão do mundo de cabelo esquisito? Quem era o homem de trás do mito? Apenas um sujeito composto, o bem e o mal como posto, como todo ser nesse mundo desmedido. Simplesmente um homem de carne e osso, um homem de lógica e sonhos, um pacifista convicto. Vânia Moreira. Muito lindo, Vânia. Parabéns. Que poema muito bem Obrigada. feito, suave, mas forte ao mesmo tempo, com muita intensidade, para falar desse grande homem que foi Albert Einstein. E compartilhe conosco como que foi a construção, quais foram os desafios, teve algo que te inspirou mais? Então, assim, Albert Einstein assim, todo mundo conhece, ele é um gênio, é assim, conhecido no mundo todo. Então, a gente sabe alguma coisa dele e tal, mas para escrever um poema, a gente precisa mergulhar um pouco na vida, né? Na obra, e assim, eu fui à procura de quem era, não o cientista, mas o homem
Albert Einstein. Quem era o homem, né, por trás daquele físico e tal. E assim eu levei meu poema mais para essa direção. E ele era um homem, ele era inquieto, ele era teimoso, ele era, né? Então, assim, estava sempre em busca, né, de provar suas teorias, tal. Então, eu, para construir meu poema, eu fui, fui em busca disso. Eu sempre, como eu digo que em tudo a poesia, apesar de ser um homem assim ligado a ciências exatas, eu sempre vi um ar de poesia em Albert Einstein, né? Então, eu construí meu poema assim, né? Esse homem, que é um, assim, apesar de ser um mito, apesar de ser um gênio, apesar de, né, da sua vida, das controvérsias tal, ele era, por trás de tudo isso, ele era um homem de carne e osso, com seus conflitos, com seus problemas, com suas virtudes, com seus defeitos, né? Então, foi assim que eu construí meu poema. Maravilhoso. Que linda construção. E foi uma É, oportunidade, porque esses poemas, assim, sobre personalidade, assim, isso é muito bom, porque a gente sempre aprende, né? Você escrever sobre um tema que você não tem domínio é sempre um desafio e é sempre uma oportunidade de aprendizado. E sim, essa foi mais uma oportunidade de sim. aprendizado. E criação, e momento de criação belíssimo, que ficou Sim, excelente o seu poema. Parabéns. obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Bom domingo e sucesso para ti sempre, viu? Eu que agradeço. Um bom domingo a todos. Obrigada. Dando continuidade, já fizemos aí nossas homenagens ao grande Albert Einstein. Faremos esse segundo momento, dando espaço aos poetas participantes para apresentar um outro poema que queiram, fiquem à vontade. Eu vou iniciar a segunda rodada aqui com um poema que fala um pouco sobre conhecimento. Ele foi selecionado pelo e-book Evolução dos Pensamentos no ano de 2016. Eu acho que cabe aqui para o momento. Incipiência. Conhecido conhecimento, ignorado pelos ignorantes, afronta os arrogantes, penumbra dos preguiçosos. Faltam argumentos, faltam vozes, gritos abafados, mentes vazias. Ninguém ouve, ninguém lê, apenas perambulam. Invisível, ninguém vê. E o conhecimento, e o conhecido conhecimento ousa perguntar: como opinar pelo mundo se o conhecimento lhe faltar? Falta-lhe empatia, falta-lhe aceitar. Opiniões alheias ninguém gosta de escutar. E ninguém salva o planeta. Colorido não tem variedade. Uma cor só vale, então só há uma verdade. Mas a superioridade está na mente de quem aceita as contrariedades, que enxerga as cores de verdade e contribui para a humanidade. Esse foi meu poema Incipiência. Obrigada, obrigada pelos comentários. Pessoal, olhem o chat aí, tem bastante comentário para vocês, os poemas apresentados, poemas lindos, nessa Feira Internacional do Livro, organizada por, pelo, ai, desculpe, Alain Morales e César Salvatierra. E agradeço mais uma vez ao convite do nosso embaixador, Romário Filho. Karina, gostaria de apresentar mais um poema? Tem que soltar o áudio. Oi, saiu? Sim, Vou ler um bem curtinho. certo. Fique à Ele se vontade. chama Correnteza. O rio do tempo leva tudo, desfaz nomes, apaga rostos, consome memórias,
mas é nele que tudo vive, na correnteza que arrasta, na água que não se repete, no sopro que passa e ainda arde. O tempo leva, mas no levar inventa o existir. É isso. Maravilha, perfeito, arrasou. Obrigada. Obrigada pela sua participação. E Obrigada. agora, Cris Pimentel. Cris? Oi. Assim como a Karina, vou ler um pequeno poema que fiz, Sentido do Viver. Quanto tempo se tem? Eu não sei. Você sabe? As tais horas não param. O hoje é hoje mesmo. O feito foi feito. O deixado para depois não foi vivido. Viver depois é possivelmente não viver. Não só no sentido literal, mas no sentido de que poderia ser vivido. Naquela hora, naquele momento, o sim e o não para a vida caminhavam lado a lado. Me diga, o que você escolheu? Cris Pimentel. Maravilha, parabéns. E Obrigada. aí? E aí, fica a pergunta. Parabéns, Cris. Obrigada pela sua participação. Obrigadão. E agora, na sequência, Débora Domingues. Estou indo um pouquinho mais rápido para que dê tempo de todos fazerem uma segunda apresentação. Tá bom? Oiê, Débora, então, compartilhe pode ser qualquer conosco um? mais uma obra. Pode ser qualquer um. Tá bom. Eu vou ler um bem pequenininho, tá bom? Certo, tá bom. Janeiro. Eu fui uma decepção para você. Logo eu que não esperava. Eu fui uma decepção para você. Foi o que você me disseste, sem olhar nos meus olhos, naquele último domingo do mês primeiro. Eu fui uma decepção para você. Logo eu que pensei que nosso amor duraria de janeiro a janeiro. E quem diria que esse amor, numa tarde de janeiro, acabaria? Curtinho. Tá. Reto e direto, né? Dado o recado. Muito bom, Obrigada. parabéns, Beijo. Beijo. Dando continuidade aqui, eu vou convidar o poeta Leandro Flores para fazer mais uma apresentação para nós. Bom dia mais uma vez aqui. Eu vou ler aqui qualquer um aqui que eu abri, porque eu estava escolhendo aqui, mas infelizmente não, não deu tempo. Porque... Não deu tempo, né? Foi muito rápido. Mas Isso, todos eu os vou poemas ler. são lindos e o que você escolher, tenho certeza que será maravilhoso. Ah, Compartilhe. muito obrigado, Pri. Você é um amor. Sorriso de Pedra, o nome do livro Sorriso de Pedra. E livro que acabou de ser lançado pela a segunda edição, né? Esse? Isso, a segunda edição foi lançada em 2014 na Pode cidade de Ouro mostrar para nós Preto. o livro. Mostra para Aqui, ó. nós aqui o livro, gente, ó, pela editora NS e está disponível lá no site da editora, um grande do grande poeta aí, Leandro Flores. Muito Lindíssimo, obrigado, lindíssima Priscila. capa. Parabéns pelo trabalho, viu? Valeu, Pri, muito obrigado. Sorriso de Pedra. De que é feito um poeta? De papel ou de papelão? Qual é a graça de ser tão provido de sentimentos, se no final acaba virando uma estátua? Apenas uma estátua no meio de uma praça qualquer. Sua alegria de poeta acabou-se. Agora ostenta nos lábios um sorriso triste de pedra. Não quer mais ficar ali. Seu desejo é voltar correndo para os livros, ser novamente a causa de um beijo apaixonado entre um casal de namorados, mas não há mais namorados, nem beijo apaixonado. Apenas uma estátua no meio de uma praça qualquer. Enquanto existiu amor, vale a pena continuar existindo. Pensa em pegar o papel e escrever alguma poesia, mas já não há mais poesia, muito menos papel, apenas uma estátua no meio de uma praça qualquer. E o poeta se cala. Calaram o poeta.
Quer morrer, mas os poetas não morrem. Seu único jeito, então, é renascer. Deixar de ser pedra e reinventar a poesia, a caneta e o papel. Muito obrigado e um excelente domingo a todos. Parabéns, obrigada, Leandro, pela sua participação e por compartilhar conosco esse poema lindíssimo. Parabéns. Obrigado eu. E agora eu vou convidar nossa querida poetisa da luz, que acabou de chegar aqui conosco, Shirley Ferro, que ela vai fazer a homenagem a Albert Einstein. Bom dia. Bom dia, Shirley. Fique à vontade para fazer a sua homenagem. A minha poesia chama-se O Homem que Dobrou o Tempo. Sonhou com o além, do tempo e do fim. Fez do pensar refém e da luz jardim. O átomo dançou na mente brilhante, o mundo escutou um ser fascinante. Entre tempo e cor, desfez ilusões, fez ciência e amor, com 1000 dimensões. Do caos fez canção, da fórmula o saber, guiou a razão, dos números conhecer. E o tempo curvou a mente genial, o cosmos mostrou, nosso Einstein, sensacional. Bravíssimo. Muito obrigada. Em tempo de fazer a sua homenagem. Parabéns, Shirley, pelo excelente poema. Se você puder compartilhar conosco um pouquinho da construção desse poema, como que foi a construção, porque nós todos aqui falamos que foi um desafio escrever sobre este grande cientista do mundo, né? Então, se você puder compartilhar conosco como que foi a construção, a gente ficaria feliz. A construção veio da dificuldade que eu tive com matemática na vida, né? Nós que escrevemos Sim, sempre somos voltados para o português, não para a matemática, sim, né? sim. Então, realmente, a minha forma de parabenizá-lo de tamanha conseguir alcançar tantos. A mim, sinceramente, foi muito difícil construir, né, um poema desse, porque eu não tenho, vamos lá, eu não tenho essa intimidade com a matemática, mas sim através de pesquisa mesmo, né, sobre a vida dele, e todos nós sabemos da genialidade, né, Sim, de quem foi Einstein. Para mim sim, foi isso. entendi. Maravilha. E ficou belíssimo o seu poema. Parabéns pela sua participação. Aproveitando que você já está aí, a gente está na segunda rodada, tem mais algum poema que você gostaria de apresentar? Não tenho nesse Não momento, não. tem? Então tá bom. Qualquer Não coisa você tenho. avisa que eu vou Tá bom? passar para outro. Se der, a gente volta ainda em você, tá bom? Obrigada pela Tá sua ok, tá. participação. Eu que agradeço. Dando continuidade, eu vou convidar Ricardo Oliveira, escritor Ricardo Oliveira. Muito obrigada, né, pela oportunidade. E o meu poema é justamente para uma argentina. Se chama Lua Camponesa. Olho com os meus olhos, busco os teus incessantemente. Quero sentir completamente cego por um segundo ao tocar tua pele. Uma vez mais, deslumbrar-me contigo e fazer-te salvaguardada em meu ser menino. Ao regressar-me tempos em tempos a ti, sendo-te a dama secreta do meu santuário. E nisso os corpos são iguais e as almas já se revelam-se únicas numa sinergia indiscutível que alimenta, entorpece o querer e a sensação insana. Ah, indelével poetisa, sonho complexo dos cânticos, querer-me outra vez e assim devolver-me la paixão de tus braços. Porque sem teu sorriso, ó lua camponesa que segue-me, não renuncio-te mesmo que eu queira, em cada pôr do sol que ilumina o oceano. Diga-me o quanto exalas de teu perfume, no qual tiras-me do meu interior, o outro que aparentemente não existia,
e passou agora a desejar viver. Vens como palavras indistintas que confundem minha mente e balança com o que já considerava perdido, antes de enxergar uma porta entreaberta, e categoricamente construo a ponte invisível, somente para que possas caminhar entre os mundos, com tudo que brilha de seus lábios molhados, refletindo a visão do alvorecer surgindo. Lindíssimo. Parabéns, Ricardo. Obrigada, eu que Quanto, agradeço. quanto, quanto, Bom domingo. quanto amor. Que lindo, 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 viu? Parabéns, parabéns pelo poema. Obrigada. Parabéns pela sua participação também, tá bom? Até mais. E agora eu vou convidar Vânia Moreira para apresentar mais um poema para nós. Bom, meu poema agora chama-se Olha nos Olhos. Olha nos olhos da vida e expõe a ferida na tua cara. Ouve no grito de cada senzala, cada boca que cala a sua fome de pão. E da casa grande, da tua vidraça blindada, olha nos olhos de cada criança que passa acostumada com o não. Olha nos olhos do vício que vaga, no nefasto vazio que embriaga os descaminhos da ilusão. E de tudo se aparta e afoga-se na falta e se farta na mesa farta da solidão. Olha nos olhos que te olham, nos olhos de cada mãe que espera os que não voltam, os que, na presunção sem culpa, sucumbem à injúria, às balas e às botas. Olha nos olhos dos que, à sua volta, nas marquises subsistem, dos que afrontam e lutam e insistem. Olha nos olhos, sem um invólucro da estupidez, cega e triste. Vânia Moreira. Nossa Senhora, arrasou. Profundo. Profundo mesmo. Parabéns, viu? Dá uma olhadinha no chat aí, tem bastante comentários aí para o seu belíssimo poema. Obrigada. Obrigada. Parabéns. Parabéns e obrigada pela sua participação, Vânia. Dando continuidade, então, à nossa Feira Internacional do Livro, hoje na Alemanha. Fizemos aí as nossas contribuições com grandes poemas em homenagem a Albert Einstein, né? Nós aqui que somos do Movimento Cultivista Sorocaba. Café com Poemas Sorocaba. Então, dando continuidade, eu acredito que já estamos chegando aí a quase o final deste encontro maravilhoso, onde nesse domingo nos reunimos para dizer ao mundo, levarmos ao mundo as nossas vozes, vozes poéticas, vozes que inspiram, vozes que colocam para fora todos os seus sentimentos. Um poema mais lindo que o outro foi apresentado aqui, né? Tanto para homenagear Einstein, como os seus poemas aí do dia a dia que escrevem aí todos os dias, nossos queridos poetas. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui conosco e quem está nos assistindo aí, espero que estejam gostando da nossa apresentação. Eu vou ler mais um poema. Eu estou aguardando aí o nosso horário. Existencial. Pensamento crítico voa com o vento. Não enche barriga, não interessa, não se apega. Sol ardente queima a cuca, tira o riso da gente. Mãos calejadas. Sonhos surreais flutuam na escuridão, perdem-se nos labirintos. Pesadelos perdidos. Suor que escorre da testa, amores vazios, sem tempo, sem hora, lugar sem saída. Sobrevivência única de uma existência vazia,
no meio do nada que se chama vida. Esse poema está no meu livro Súbito. Tá um pouquinho ruim aí. A Vida entre Versos. Acho que tá um pouco ruim a imagem, né? Pela editora NS. Nós temos aqui o orgulho e a honra de ter o nosso editor aqui, Leandro Flores. Alguém mais gostaria de fazer uma apresentação? Shirley? Convido agora a Shirley para fazer mais uma apresentação. Olá, eu vou falar de um poema do meu livro Reflexo da Minha Alma, sobre o amanhã. Sim, fique à vontade. Nas asas do tempo paramos, em busca dos sonhos e esperança. Quando vimos, já não temos tanto tempo, porque o relógio do tempo, sem aviso, nos alcança. Então abrace o tempo hoje, pois ele é como o vento rápido vai passar. Dance na chuva, fale dos seus sentimentos. Aproveite todo esse tempo apenas para amar. Amanhã talvez não chegue. Viva o hoje, ficando apenas o momento presente. Dance mesmo em meios às incertezas, porque amanhã poderás estar ausente. E quando chegar o amanhã, que ele te encontre feliz e sorrindo, porque ele é o hoje que temos. Seguimos assim, sempre humildes e agradecidos. Que linda reflexão, parabéns. Muito Excelente obrigada. poema. Muito obrigada. Parabéns, Shirley. Karina, tem mais um para nós? Eu vou ler um que eu fiz em homenagem ao meu filho, pode ser? Pode ser. Meu filho é autista, né? Então eu quis fazer um poema para ele. É a luz de dentro. Teu silêncio fala alto, num idioma tão bonito. É o som do teu universo, feito de sol infinito. Teu olhar é um mar sereno, onde o mundo se refaz. Cada gesto é um pequeno milagre de amor e paz. Ah, meu amor azul, teu jeito é luz que não se apaga. Ensinas ao tempo a ternura e ao vento o dom da calma. Teu riso é flor no caminho, teu toque é brisa no chão. Há tanto de céu no teu ninho, tanto infinito em tuas mãos. Ah, meu amor azul, teu mundo é lindo e profundo. Me mostra o que é sentir além das cores do mundo. É isso. Que lindo. Deixou-nos com um nó na garganta, acredito que todos aqui. Eu nem Belíssimo. quase que eu não consigo ler. Que lindo, parabéns. Muito Obrigada, bonito, Pri. muito bonito. Obrigada. Parabéns. Uhum. Me faltam palavras para comentar esse poema maravilhoso, porque o seu poema já disse tudo, né? Já falou tudo, já passou a mensagem. Obrigada por compartilhar conosco. E agora vamos dar continuidade aqui. Um respiro, um fôlego, para continuarmos esse lindo sarau com tantas poesias lindíssimas. Poesias que falam dos nossos sentimentos, das nossas alegrias e das nossas dores também. E dos desafios que temos pela vida. A poesia faz isso conosco. Ela nos impulsiona, nos faz ressignificar os nossos sentimentos, consegue fazer com que nós, diante de cada desafio, a gente consiga olhar o outro lado, não só o lado difícil, mas como a gente vai sair daquele desafio, como a gente vai vencer aquele desafio. A poesia nos ajuda muito nisso. Parabéns aí.
a todos eu sei que todos os poemas que foram apresentados aqui traz todos esses sentimentos, né? Esses sentimentos de dor, de alegria, de frustração, as nossas frustrações também. E parabéns a todos aí, poemas lindíssimos com muita qualidade que foram apresentados aqui hoje. Continuando, eu vou convidar, acho que agora deu para dar um fôlego. Vamos continuar com a Cris Pimentel. Aproveitando a emoção da Karina e as suas palavras sobre o poeta, sobre o que a poesia nos traz, justamente eu tinha separado o poema Ser Poeta, que é o que eu estou sentindo agora, né? Nesses primeiros passos, nesse fôlego que eu estou tendo. Então, ser poeta. Nova história se inicia. Mudanças, tanto. Ai, perdão, meu gato está aqui. Nova história se inicia. Mudanças tantas quanto se foram. Rotas alteradas não faltaram. Nova porta se abre. Entrar e atravessar. Vontade, fé e vitalidade, temperos essenciais. No mundo crescemos a cada dia. Desafios nos engrandecem e externalizar o que há em nós magnifica palavras, traz acalanto, dobra o silêncio, enriquece a alma, transpõe o inimaginável, promove bem-estar, cura feridas, ilumina o viver, leva ao palco um florescer natural, perfuma o canto, o pranto e o tempo. Cris Pimentel. Muito obrigada e desculpe aí o... Obrigada. Belíssimo, Cris. Parabéns, viu? Poema maravilhoso, trazendo para nós aí mais uma verdade de ser poeta. Parabéns. Como aqui a Karina comentou que a poesia liberta, a poesia, eu costumo falar que a poesia me salvou, ela me salva sempre, porque ela consegue, através dela eu consigo vencer aí as dificuldades que eu tenho com algumas questões, ela me ajuda bastante. E a expressar todos os meus sentimentos. Parabéns a todos. Ricardo Oliveira, Ovânia, Leandro, Débora, gostariam de apresentar mais um poema? Eu gostaria de apresentar um poema depois. Fique à vontade. Pode ser agora? Pode ser agora? Pode ser agora. Para tudo. Para tudo que é lamento, a poesia é cura e também moléstia. Canção triste na boca do poeta, que bebe solitário todas as dores do mundo, sonhando e contribuindo com as mazelas que ele tanto se indigna. Um gole engole seco com gelo, mas nada lhe embriaga, nem mesmo os encantos de um olhar desenhado de imaginação. Leandro Flores escreveu esse poema em 2020, mas bem propício ao momento, né? Falando de tantas Sim, coisas sim. lindas e emoções. O poeta tem essa versatilidade, né? De entre as coisas que emocionam, as coisas que a gente consegue refletir, consegue beber, né? De Sim, imaginação. sim, com certeza. Perfeito, Leandro, parabéns, viu? Deu para expressar Obrigado, bem aí esse sentimento da pandemia, que foi difícil, né, para nós. Espero que a gente não verdade, passe mais por isso. verdade, Pri. Muito obrigado Parabéns. pela oportunidade e um excelente domingo a todos. Excelente semana também, Obrigada. né? Obrigada. Alguém mais gostaria de apresentar? Poderia, ainda, se Sim, ainda desse tempo, sim, né? sim, estamos com tempo, porque não recebi nada ainda. Se chama Alma de Poesia, escrita para Camila. É no coração dos mares que te encontraste e como alma de poesia a está aos meus olhos. E vou de antemão declamando seu prenome, perdendo-me os sentidos distante demais de ti. Tu és a verdade absoluta que faz-me ganhar vida na luz
E assim vou sentindo que respiro a cada vez que deparo-me com o meu vazio. Queria eu que ao vieres ver-me, visse-me montado no corcel branco, sendo-te o guardião de todas as suas premissas, conduzindo-te para lugares dos quais não conheces, sabendo do que sois o sublime mar das estrelas. O caminho entrelaçado entre nós, para depois recitar versos enquanto dormes. Ah, quem és para transbordar-me de essência? De um sorriso vens a ser a minha doce certeza. Inevitavelmente vou tendo-te nas lembranças, sem sequer deixá-la apagar-se por qualquer motivo. Sensível, sim, tocais-me com o seu jeito encantador, arrancando-me o breu que às vezes eu venho a ter. E depois de todas as andanças, o luar caindo sobre nós mesmos, quem sabe eu confesse à noite que os véus que possuis já caíram e nada percebeu-se. Desta maneira, o que poderás enunciar-me? Quais as manifestações poderei então ver? Porque quando o vento sopra para todos os lados, é hora de musicalizarmos as palavras nossas e, que ainda intactas, entre idas e vindas, envolveram-nos. Caso amanheça, torcer para que teu rosto reflita no espelho do meu olhar intensivamente, somente para que se conheça a tua graça. Belíssimo poema, Ricardo Oliveira. Obrigada pela oportunidade. Parabéns. Parabéns, viu? Obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Alguém gostaria? Vânia? Vânia Dá Moreira? tempo ainda? Dá. Vamos lá. O baile. Somos quem somos. E entre canções de amor, dançamos valsas de hipocrisia. Nos enganamos, nos procuramos, nos escondemos, nos encantamos, dançamos diante dos nossos olhos em nevoeiro. O baile segue em ritmo de anestesia. E as máscaras giram, protegem segredos, degredos, desejos, os medos, trocam de faces. Cada um escolhe o adereço e cantam suas alegorias. A vida, que tudo anima, cobra em silêncio seu preço. Derruba as máscaras e de verdades se sacia. Depois das vaidades, das vontades, das ilusões, dos paraísos imperfeitos, todos dançamos a melodia do tempo. Bálsamo lento sobre as feridas. Virtudes e defeitos mostram suas caras. Caem as máscaras. Baile termina. Vânia Moreira. Parabéns. Agradeço imensamente a todos. Muito obrigada pela participação de todos neste evento, nessa Feira Internacional do Livro. Agradeço aos organizadores da feira, ao grande poeta Romário Filho pela oportunidade e parabenizo também a todos os presentes que realizaram sua homenagem a esse gênio da ciência com poemas brilhantes e genuínos. Obrigada a todos.